Boa tarde, viu, Tiagão? Pra todo mundo também que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Verdade, viu? Que partida. Tanto que eu fiz um comentarismo esportivo, né? Um pouco ousado, porque eu disse que eu não via o Cruzeiro jogar dessa maneira, com essa intensidade, com essa força, né? Com esse desempenho, desde o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Botafogo, também 3-0. Achei que o Cruzeiro jogou muito bem. Quem foi no estádio, né? Quase 30 mil pessoas, ali por volta de 27, né? Mil pessoas, viu isso, né? Talvez quem tenha visto pela televisão não tenha ideia, né? Mas realmente foi uma partidaça do Cruzeiro, que teve muita intensidade, um time que correu demais e também jogou. Contra o São Paulo, acho que foi um time que correu muito, que foi muito bem taticamente, mas que tecnicamente não foi tão brilhante. Quanto o Bahia, eu acho que houve um casamento, né? Dessa parte tática com a parte física e principalmente com a parte técnica. Alguns jogadores fizeram sem dúvida sua melhor apresentação com a camisa do Cruzeiro. A gente tá vendo imagens para quem tá no YouTube. Olha, com as imagens do Tadeu Scafuto, edições do Matheus Moura, eu tô vendo ali, aqui na internet, Rogério Ceni lamenta que o primeiro tempo não acabou 0-0. Seria outro jogo. Primeiro tempo, o Caio Jorge aí, perderam o pênalti. Poderia ter sido 2-3-0 no primeiro tempo, Ale. E eu também tava com esse receio, a gente falava sobre isso durante a jornada, né, Thiago, porque o Cruzeiro não transformava o seu melhor momento no jogo em gols. Ia desperdiçando várias oportunidades. Por que ele lamentou? E eu tava com a preocupação também. Porque certamente ele ia melhorar o time dele no segundo tempo. E ele fez isso, só que já tava 1-0, né? Então o Bahia foi mal, não conseguiu jogar diante de um Cruzeiro que jogou muito, que não deixou o Bahia jogar, e no segundo tempo ele fez 2 alterações importantes, qualificou o seu time com Everton Ribeiro, com o Lúcio, melhorou um pouco o posicionamento, tanto que o Bahia volta melhor pro segundo tempo. E aí quando o Bahia tava melhor, o único momento que o Bahia tava jogando de igual para igual com o Cruzeiro, saiu o segundo gol numa bola metida pelo Christian. Aliás, o Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, eu vou te falar, eles marcam, eles atacam, eles servem, eles fazem gol. É impressionante o que esse trio jogou de bola ontem. Todo mundo jogou bem, mas esse trio foi demais. Caio Jorge, um absurdo. Esse Wanderson corre que é o capeta. Então assim, todo o conjunto foi muito bem e vou te falar, ficou barato. 3-0 ficou barato. Poderia ter sido mais. Que golaço do Romero, viu? Que batida de fora da área no primeiro tempo e aliviou a pressão, né? O Cruzeiro, mesmo jogando muito bem, não tinha feito o gol e aí o Romero coloca o Cruzeiro na frente, dando tranquilidade para voltar ao segundo tempo. Que pancada pra você no YouTube, hein? Os melhores momentos do jogo de ontem. Alexandre Simões, voltando de 90 dias de férias. Que bom ter você de volta, professor. E que vitória do Cruzeiro. Para sua análise, ô Simões, é um time hoje com a cara do que já dizia o Leonardo Jardim, com intensidade, com agressividade, com marcação alta, que incomoda o adversário o tempo todo. E um outro detalhe, né? Não é mais aquele Cruzeiro vulnerável que a gente viu tantas vezes sob o comando do Diniz e até mesmo sob o comando do próprio Leonardo Jardim. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago, Ale, quem acompanha a gente. Olha, o Rogério Ceni teve na coletiva dele ontem, ele teve meio que um chilique, né, com um jornalista e um devaneio nessa questão dele aí de lamentar que o primeiro tempo não terminou 0-0. Ele tinha que agradecer que só terminou 1-0. Era pro time dele ter tomado uma sacola no primeiro tempo. Não, mas acho que foi pelo menos... foi nesse mesmo momento, né? Não, nesse sentido assim de tipo, se eu conseguir passar por esse sufoco, eu vou corrigir, né? Mas ele não tinha que lamentar, né? Porque o primeiro tempo teve ali 51 minutos, né? E o time dele foi envolvido 51 minutos. Sem dúvida. Então não tem que lamentar, ele tem que agradecer que ele tomou só 1-0, que era pro jogo ser decidido no primeiro tempo. Caio Jorge errou pênalti, o Wanderson errou o gol na cara do gol, o goleiro fez um milagre na cabeçada do Fabrício Bruno e o árbitro, aí que entra uma questão que é muito importante, Thiago. O árbitro ajudou muito o Bahia, tá? O Eric era pra ser expulso no segundo cartão amarelo, num pontapé que ele deu no meio de campo ali, eu não lembro em quem que foi. Tá? E eu acho que o goleiro fez falta no Caio Jorge fora da área depois da substituição. Então, quer dizer, era pro Cruzeiro jogar com um a mais. Mas o Cruzeiro tava tão avassalador, olha, Oliveira, que lá no estádio, pelo menos, né? Em momento nenhum a gente questionou. Eu não me lembro desses lances da gente ter questionado. De tal maneira. E nem o próprio Cruzeiro questionou. Mas você não via uma reclamação mais enfática dos jogadores. Mas eu só acho que precisa reclamar na alegria e na tristeza. Porque eu acho que esse é o processo de melhora da arbitragem. Porque se você reclamar apenas quando você perde, meio que vira muleta. Você concorda comigo?
Você tem que aproveitar um jogo como esse, um 3-0, e chegar, né? E ressaltar e falar assim, olha, o Edinaldo, não adianta você ligar e pedir desculpa quando o árbitro erra contra num 3-0 do Inter em cima do Cruzeiro, não. Tá? Tem que estar atento à arbitragem quando faz 3-0 também, e o árbitro não poderia ter decidido o jogo, porque estava 0-0 quando o Eric não foi expulso. E ele já tinha amarelo e deu um pontapé em lances que, muito menores no jogo, ele deu amarelo depois, principalmente para jogadores do Cruzeiro. Então fica esse lado. Agora, por outro lado, Thiago, a intensidade do jogo do Cruzeiro, o poder de marcação desse time, o poder de competição é realmente uma coisa impressionante. Vamos ver como é que vai ser a sequência, né? Porque eu não tô dizendo a sequência dos jogadores, tô dizendo a sequência física, porque exige demais. Ontem o Fagner machucou, né? Sim. Já estourou. Entrou o William, né? E entrou até razoavelmente bem, né? O William, é engraçado que o William também começou a sentir a coxa lá logo que ele entrou, mas conseguiu levar o jogo inteiro. Agora, é impressionante, tá? É impressionante, porque esse Cruzeiro que jogou no Mineirão parece ser outro clube em relação àquele que jogou lá com o Mushuki Runa. É uma virada de chave assustadora. É uma virada de chave impressionante. Contra o São Paulo já veio uma resposta. Então pouco tempo, isso, né? Contra o São Paulo já veio uma resposta. Agora, o Ale destacou ontem e hoje aqui, na coisa, dizendo que há muito tempo ele não via desde os 3-0 sobre o Botafogo lá no Engenhão. Embora naquele dia lá o Botafogo tenha criado muito também, e o Cássio foi muito bem. Agora, olha só que interessante, Ale. Este Cruzeiro de hoje, do Jardim, tem a cara do Cruzeiro do Seabra. O Cruzeiro do Seabra tinha 3 volantes e o Matheus Pereira livre. 2 caras de frente que marcavam muito. Nesse jogo aí foram o Caio Jorge e Lautaro. O Lautaro tecnicamente tem lá suas limitações, mas entrega, né? Hoje é o Wanderson, tá? O meio de campo tinha Lucas Romero, tinha Mateuzinho, tinha Barreal, que era um cara que entrega muito, e o Matheus Pereira. E a defesa, o grande Cruzeiro do Seabra era Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira. O Cruzeiro foi Lucas Romero, Lucas Silva, o Christian e o Matheus Pereira, né? O Cruzeiro tinha Gabriel Veron, isso sem a chegada dos reforços, Gabriel Veron e Arthur Gomes, marcando muito. O Cruzeiro teve Caio Jorge e Wanderson marcando muito. O Caio Jorge, qualquer bola que recuou pro goleiro, ele acha que é lançamento pra ele e corre atrás. E isso é um mérito, tá? Só que, olha só que coisa interessante. Este Cruzeiro do Jardim tem uma formação muito parecida com aquele Cruzeiro lá do Seabra, que fez um grande primeiro turno de Brasileirão. Com mais qualidade, né? Sim, mas eu tô dizendo assim... Mas tem um antagonismo nessa história. E o Ale até ressaltou ontem na transmissão, e eu acho bem curioso a gente trazer pro debate aqui. Quem é melhor? Caio Jorge ou Gabigol? Gabigol. Quem é melhor? Romero ou Wallace? Wallace. Quem é melhor? William ou Fagner? William. Hoje o William. Dudu, Wanderson. Quem é melhor? Jonathan Jesus ou Vidalba? Jonathan Jesus. O Wanderson... Quer dizer, é um negócio assim, o que é o futebol, né? Porque estamos falando de um esporte coletivo. Isso. Aí você coloca, quem corre mais? Caio Jorge ou Gabigol? Caio Jorge disparado. Quem marca mais, Fagner ou William? Fagner. Quem sai jogando melhor, Jonathan Jesus ou Vidalba? Vidalba. Quer dizer... E aí cabe, por isso ontem fiz essa referência mesmo ao treinador, porque o cara tava fora, ele deu chance a todos eles, falou, vamos trabalhar aí 30 dias, colocou a turma pra jogar, ninguém pode reclamar, Gabigol não precisa fazer bico que não teve chance, Dudu não precisa reclamar, todos tiveram chances. E aí, a partir da análise dele, ele mudou o Cruzeiro, Ale. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu fico com a impressão... É evidente que o Léo Jardim conhece mais de futebol do que todos nós, né? Que ele já meio que, no mínimo, desconfiava, né, Simões? Que com esses jogadores com essas características, os grandão, os caros, os badalados, ele não conseguiria a intensidade que ele gosta nos seus times.